Então, o título desta mensagem é A Confissão de Daniel, e algo muito importante, fazendo uma introdução a isto, porque nós cremos que sem confissão não tem perdão, sem perdão não tem reconciliação com Deus, não tem vida eterna, não tem bênção espiritual para ninguém. E sabemos que a confissão é algo que muitas das vezes é complicado para o homem, por causa do orgulho, por causa da incredulidade. Será que Deus vai me perdoar? Para que vou confessar? Não vou confessar, eu estou bem. Então, todas essas coisas temos que aprender do testemunho bíblico, quão bom, não somente para pessoalmente, sino para toda a igreja em conjunto. Uma das características da igreja apóstata, desviada, e que não quer confessar seus pecados a Deus. É triste, irmãos. E vamos ver nas Escrituras que por causa dessa falta de confissão, de derramar tua alma diante de Deus, simples, pronto, acabou, solucionado o problema de inimizade entre Deus e um pecador. Confessar e apartar-nos dos nossos pecados nos traz prosperidade. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre seus pecados, ou seja, aquele que não confessa a Deus de todo o coração, não prosperará. Mas aquele que confessa e se aparta, alcançará misericórdia. E isso marca que é um coração endurecido, um coração perverso, um coração orgulhoso, um coração que não quer confessar os pecados que sabemos que temos diante do nosso Criador. E isso marca também uma cegueira espiritual, uma total dureza em contra do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e atraindo para nós que ira, para o dia da ira e do justo juízo de Deus. Romanos capítulo 2. Então, amados, essa é a marca da falsa igreja hoje em dia. Esses dias fiquei totalmente chocado, entendendo um pouco mais a teologia diabólica desse movimento evangélico no Brasil, obviamente no mundo inteiro tem, mas no Brasil, que diz que podemos tomar o poder do governo e estabelecer o governo de Deus aqui na terra, agora. Está homens sem Deus, sensuais, carnais, com racionamento em trevas, sem entendimento, como a Malafaia, líder dos evangélicos do Brasil, e a maioria dos evangélicos seguindo eles, fazendo uma conspiração como governo com homens tão ruins, seja com Lula, Bolsonaro, todos são pecadores, precisam se arrepender, e o povo perece por causa de não entender, não compreender, não ter conhecimento. Longe de nós, amados, que nossos corações sejam, que nossas vidas sejam reconhecidas por Deus e por todos, homens e mulheres que confessamos que não somos nada, que somos vil e desprezíveis, e que não temos nada a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor, e que nossa confissão seja verdadeira, para assim ser realmente limpados de toda a nossa maldade, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, amados, vamos ler Daniel 9, é uma um glorioso ensino para nós, e que era para todos os irmãos que conhecemos, que estão até assistindo, talvez, sejam evangélicos, não evangélicos, já sigam ou não, endureceram seus corações, às vezes pela isolação, pela solidão, e não querem se arrepender, não querem confessar, porque eles estão bem. Os evangélicos estão mal, mas eu estou bem, estou cheio de pecado em casa, e nem percebo. Porque a Bíblia diz em Hebreus 3:12 que nós devemos exortar-nos cada dia para não endurecer nossos corações, não seja que caiamos no engano do pecado. Então, nessa situação de não ter irmãos com os quais podemos ver nossas faltas e pecados e ver, irmão está caminhando bem, o irmão me exortou pelo Espírito Santo de Deus, ele me falou, irmão, vigia, tal, e estou endurecido, cegado, enganado, caí no pecado, não percebo, não confesso, minha vida é totalmente alheia dos propósitos da vontade de Deus, até não confessar. Daniel 9 é um exemplo claro disto. No contexto de Daniel, amados, rapidamente, Daniel foi um menino da nobreza dos judeus, que foi, Daniel capítulo 1, não percam Daniel 9, mas exatamente Daniel 1, versículo 1, é o começo para nós entendermos melhor o contexto de Daniel, quem foi Daniel, como ele perseverou até o fim pelas promessas de Deus e aceitou o juízo de Deus
ele se submeteu ao juízo de Deus por causa dos pecados da igreja, dos judeus, mas ele era um menino, 15 anos provavelmente, quando começou esta etapa de sua vida, e o Senhor levantou ele no meio da apostasia. Lembrem, amados, Daniel era um menino que viveu literalmente nos anos de glória de Israel e de Judá. Josias foi levantado por uma profecia já em 1 Reis 13, como que ia ser levantado por Deus para fazer uma reforma total em Judá, em Jerusalém e Israel. Um homem que foi estabelecido como rei aos 8 anos, aos 18 anos trouxe uma total transformação, ou seja, restauração. Ele se arrependeu, rasgou suas vestes quando escutou a lei trazida pelo livro da lei que encontraram, e ele rasgou suas vestes, ele temeu a ira de Deus e fez uma reforma total, aos 18 anos de seu reinado, quando ele tinha 26 anos. E depois, por 13 anos mais, Israel viveu um avivamento. Todo Israel servia ao Deus de Josias, ao Deus de Davi. Então, nesse tempo, nesses anos, primeiros anos do avivamento, foi que nasceu Daniel. Ou seja, provavelmente Daniel, não sou exato em datas, viveu uns 11 ou 10 anos, mais ou menos, do avivamento. Ou seja, seus pais eram piedosos, Daniel era um menino piedoso, a lei de Deus era frutificada na terra, os mandamentos de Deus eram honrados, se fazia juízo com justiça, os apóstolos eram julgados, todo mundo servia a Deus e a lei de Deus perfeitamente, porque Josias estava servindo da mesma maneira que o Deus de seus pais, Davi. Entendeu? Então ele era um rei exemplar para nós. Mas o que aconteceu? Depois de 13 anos de avivamento, morreu e entraram seus filhos. E começou a geração apóstata. Joaquim e Zedequias. Por mais ou menos 22 anos, um pouco mais, 22 anos e meio, esses homens trouxeram uma grande apostasia. Quando lemos, por exemplo, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Amós, etc., vemos as mesmas condições da igreja atual. Não amavam a palavra de Deus, honravam os falsos profetas, não temiam a Deus, criam que o juízo nunca ia chegar, não criam que o juízo de Deus estava próximo, não criam na lei que advertia que os que desobedeciam a Deus iam ter todas as maldições de Deus. E aí, ao final, vemos profetas chorando, como Jeremias, lamentando, as mães comendo seus filhos, etc. Então, essa geração, amados, liderada por esses profetas, esses reis, líderes falsos, reis falsos, como hoje também, a maioria dos líderes falsos, foi na que trouxe a ira de Deus consumada e trouxe a Babilônia por meio de Nabucodonosor. Nabucodonosor era servo do Senhor. Não vou a todas as passagens porque é muito. Jeremias 25:9 diz que Deus levantou a seu servo Nabucodonosor para julgar a sua igreja. E depois Deus julgou a Nabucodonosor. Mas esse Nabucodonosor era o contexto imediato de Daniel. Daniel praticamente esteve no tempo que todos esses juízos começaram a acontecer, como quando Deus levantou a Nabucodonosor no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Daniel 1:1. E o Senhor deu Joaquim, rei de Judá, em suas mãos. Joaquim era filho de Josias, com parte dos vasos da casa de Deus que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da semente do rei dos príncipes. Então Daniel era da semente de quem? Dos príncipes, dos nobres, daqueles que possivelmente tiveram relacionamento direto com Josias, com Jeremias, e possivelmente aí estava Danielzinho com toda esses nobres. Recebeu a instrução da lei, obviamente já recebeu, porque quando vemos o arrependimento de Josias e todo o povo, diz que eles serviram a Deus com todo o coração e toda a alma. A linguagem de quê? De Deuteronômio.
Essa linguagem é de Deuteronômio, quando diz ama teu Deus com todo o coração, alma e forças. Então, essa linguagem é a que usa para o arrependimento de Josias e todo Judá. E nesse tempo de avivamento, de santidade, de separação, de justiça, de juízo, de amor a Deus, com todo o coração, alma e força, estava Daniel. Só que entraram reis ímpios. Joacás I foi levado ao Egito. Joaquim, ao 3º ano de idolatria. Mas, amados, a idolatria desses homens era uma idolatria, é já fedorenta, as narinas de Deus, é uma abominação a Deus, mas tudo isso fez trazer todos os juízos, acumular os juízos de Deus contra Judá. E veio o primeiro cativeiro, onde levou quem? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, jovens, mais ou menos 15 anos, esses homens obviamente foram contaminados pela estrutura do governo desses reis maldosos. Por que digo isso, irmãos? Vocês me viram, olha para mim, assim, Jeremias 5 é o tempo exato da profecia na qual Nabucodonosor veio. Isso mais ou menos é no ano 608 a.C. Josias entrou ao poder no ano 641 a.C. Depois de 18 anos, 623 mais ou menos, começou o avivamento de 13 anos, e mais ou menos aqui, por este tempo, 608, 607, Nabucodonosor entrou, atacou e levou os primeiros cativos. E essa é a condição em Jeremias 5, porque em Jeremias 5 é uma profecia no tempo de Jeoaquim, lembre-se, o rei perverso. Essa história vocês podem ler claramente em 2 Crônicas 34, 35 e 36, e também está em 2 Reis 23, 24 e 25, se não me engano. Então, amados, a Jerusalém se lhe diz, Deus diz para ele, nesse tempo de Jeoaquim, desse rei, do mesmo que foi o tempo que Nabucodonosor levou a Daniel e seus amigos para a Babilônia, diz: correi para lá e para cá através das ruas de Jerusalém, e vede agora e sabei e buscai nos seus lugares amplos, se vós podeis encontrar um homem, olha, fala, um homem, que se existe qualquer que faça juízo, que faça juízo? Julgar, repreender, como vimos, na lei está escrito, Levíticos 19, 17 e 18, que está a julgar, não aguentar de maneira nenhuma o pecado do teu irmão, do próximo, sino repreender ele e amar a teu próximo como a ti mesmo. Está escrito na lei. Eles tinham que fazer isso, que busque a verdade e a perdoaria. Ou seja, essa geração é uma geração de mentira. Jeremias 9, versículo 3 diz que eles entesavam sua língua como arcos para as mentiras, mas não eram valentes para a verdade. Estavam sometidos ao jugo dos perversos e não podiam sair. Diz, embora digam, ou seja, o Senhor ia perdoar Jerusalém, e embora eles digam, o Senhor vive, certamente eles juram falsamente, ou seja, o engano, né? O Senhor vive, mas eram enganados. 3, o Senhor não está em teus olhos sobre a verdade? Tu os atingiste, mas eles não entristeceram. Sim. Tu consumiste, porém eles se recusaram a receber a correção. Eles fizeram as suas faces mais duras do que uma rocha. Eles se recusaram a retornar. Essa era a condição deles, como está a condição da maioria da igreja no mundo inteiro, no Brasil. 4, portanto eu disse, certamente estes são pobres. Ou seja, Jeremias falou, não, eles são pessoas que não têm instrução, coitados, pobres. Eles são tolos, porquanto não conhecem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Mas no 5 diz, encontrar-me-ei com os grandes homens e falarei a eles, pois eles conheceram o caminho do Senhor e o juízo do seu Deus. Que está falando, penso eu, e é lógico, que conheceram quando? Quando Josias levou a um avivamento de 13 anos. Todos conheceram o caminho de Deus, todos se sometiam à lei de Deus, todos faziam o que Deus requeria, e Deus está
invocavam nas bocas deles em verdade e em justiça. Conheceram o caminho do Senhor e o juízo do seu Deus. Porém, estes quebraram por completo o jugo e despedaçaram os cordões. Então, o que está falando? Temos um povo que nem hoje, que não quer conhecer o juízo de Deus, que não quer conhecer a verdade, e nesse contexto foi levado Daniel, amados. Então eu não posso dizer, porque não está escrito, Daniel estava desviado de Deus. Não posso dizer. Mas o que posso dizer é que estava no meio de uma contaminação de pecado geral, a tal ponto que Jeremias fala: onde estavam? Deus não poupou essa geração. Bom, vemos que Baruch era justo, Jeremias, tem outros, mas pelo menos aqui você vê que havia uma total apostasia dos judeus. Deixaram o Deus de Israel, do avivamento de Josias, e se tornaram para os ídolos da maneira que hoje vemos. E da maneira que Daniel foi levado para a Babilônia. Então, o contexto de Daniel, um menino de 15 anos, que tinha entendimento, eu acredito, Deus estava com ele, obviamente. Versículo 9, ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. Ou seja, Deus tinha inclinado o coração dos príncipes dos eunucos, do rei, para que tivesse um terno amor. E a palavra aí que usa é Raham, que vem de Ruama, que é uma misericórdia especial de Deus. Então, esse homem tinha um afeto, um amor especial por Daniel. De onde saiu isso? Deus colocou esse homem para cuidar deles. Como você também. E neste tempo, vemos quando ele chegou à Babilônia, amados, quando você vai depois do juízo de Deus, você não vai seguir obstinado. Por exemplo, Deus me julga, Deus me mostra meus pecados, como já me mostrou no passado, já me julgou severamente, porque Deus é justo. O Salmo 94 diz: bem-aventurado o homem que Deus castiga e em sua lei o instrui. Então Deus me castigou, que eu vou seguir pecando contra ele? Não. O que está acontecendo? Onde está meu pecado? E me volto a Deus, confesso, e Deus traz misericórdia. Deus traz entendimento, que preciso entendimento para perseverar até o fim. Lembrem, amados, a característica dos últimos dias, em Daniel 12, versículo 10, é que os perversos, os ímpios, não entenderão, mas os justos entenderão. Então, se você é justo aqui, ou que está assistindo na internet, você vai entender. É uma promessa. Até porque em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não recebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são uma loucura e não as pode entender. Algumas versões dizem que não as pode conhecer, mas não as pode entender, porque antes de ser discernidas que espiritualmente, pelo Espírito de Deus. E amados, é chocante, depois talvez vamos ver essa passagem, mas quando fala de homem natural, ele está falando de um animal, literalmente. Ou seja, a palavra aí é utilizada no grego para Tiago, capítulo 3, versículo 15, quando diz que a sabedoria daquele contencioso, daquele briguento, daquele que sempre está contendendo, murmurando, é uma sabedoria terrenal, animal e diabólica. E em Judas, capítulo 1, bom, só tem um capítulo, diz que são os sensuais, essa mesma palavra, animal, que não tem o espírito. Depois vou dar passagens exatas. Em Judas 1, 19, se não me engano. Sensuais, ou seja, animais que não têm o espírito. Então, amados, estamos vendo que o entendimento é uma característica de alguém que está com Deus, que tem a mente de Cristo. Ou seja, 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não percebe, não entende. Mas versículo 16 diz: mas nós temos a mente de Cristo. Amados, então, se temos a mente de Cristo, podemos discernir
Em um momento podemos estar até cegados por nossa dureza, mas em um momento vai chegar o Espírito de Deus, vai nos mostrar nosso pecado, vamos confessar, vamos nos arrepender, vamos chorar, derramar nossa alma, e o Espírito de Deus vai vir com poder, nos vai encher do seu amor e da sua sabedoria, o entendimento. A mente de Cristo, já não vamos pensar carnalmente, animalmente, como antes pensávamos, como a maioria que nós conhecemos das igrejas evangélicas, que seu pensamento é carnal. É animal. Bom, vamos ler então, amados. Bom, vamos ver a característica de Daniel. Estava falando do juízo. Eu creio que Daniel viu o juízo de Deus, e como ele foi instruído na lei de Deus, obviamente não diz aqui exatamente, mas na geração de avivamento, os pais se encarregavam de cumprir o Shema, o escuta a Israel, e ensinarás a teus filhos quando acordarem, quando dormirem. Tinha que ensinar a seus filhos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Então, aí vemos que depois da prova que deram para eles, né, da comer ou não comer legumes e tal, diz, versículo 20, e em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos. 10 vezes! Daniel e seus amigos eram mais sábios e mais entendidos que todos os magos de Babilônia, porque era o entendimento de Deus mesmo, aquele mesmo entendimento, amados, que nós temos que crer por fé que Deus nos deu. Então não podemos deles excusar, não entendo, eu não sei, não, isso é uma mentira do diabo. Não sei, eu estou 20 anos na fé, mas não entendo quase nada, então eu não tenho o Espírito de Deus, então é carnal, é natural, não sabe, não discerne, e ninguém foi capaz de falar para ele, olha, você não tem entendimento de Deus por tanto tempo, então provavelmente examina teu coração, examina tua fé, 2 Coríntios 13:5, examinaos, pois estás na fé. Não, todo mundo diz, não, eu não entendo, tranquilo. Não, vamos ver um homem como Daniel, que foi julgado assim, amados, ir no cativeiro, não era fácil, vamos por um jatinho e vamos levar a Babilônia, ou vamos em um trem de luxo, vamos levar os príncipes de Judá em um trem, não, amados, cativo significa escravos de Babilônia, talvez acorrentados, em fome, em nudez. Amados, Nabucodonosor, ainda que foi servo do Senhor, era o mais cruel, e Deus levantou o mais cruel para castigar cruelmente a sua igreja, sem entendimento, sem arrependimento, cheia de ídolos, que ainda que contemplou um super avivamento de 13 anos, com Josias, um dos melhores reis depois de Davi, voltou aos ídolos. Que vemos hoje, a mesma coisa. Mas hoje, eu estava vendo algumas coisas sobre esse tema dos evangélicos apoiarem a Bolsonaro. Eu não sou nem de Lula nem Bolsonaro, todo mundo sabe, né? Mas gente, fazer guerra, sair nas ruas, queimar coisas, se dizendo evangélicos, e os pastores apoiando isso, e falando palavrão, saiu o cara no Malafaia, não digo o pastor, o cara, o cidadão, falando palavrões, e estão defendendo ele. Gente, o que vai fazer Deus com essa geração? Esta geração crê que se não poupou Daniel do cativeiro, do juízo, porque ele teve que ir ao cativeiro com o rei mais cruel, o martelo de toda a terra, diz a Bíblia. Eles creem que Deus vai poupar eles. Amados, é sério. Vivemos numa geração que não entende absolutamente nada da palavra de Deus. Estão cegados e creem que ainda, porque são filhos de crente, ou filhos de cristão verdadeiro, piedoso, ou que vão na igreja todos os domingos, vão ser poupados. E Daniel não foi poupado. E amados, Daniel era muito amado. Imagina que o arcanjo Gabriel chegue para ti e te diga: varão muito amado de Deus, e não foi poupado. E sabe o que? Ele não recusou o juízo, ele foi para o juízo, e no meio do juízo ele encontrou a bênção.
de poder ser usado por Deus. Daniel continuou bom, ele teve coisas incríveis. No capítulo 2 vemos que até o mesmo Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 46, diz: então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face e adorou Daniel. Gente, isso é insólito. Que um homem justo de Deus seja adorado por o maior rei do mundo. E todo mundo conhece a Daniel, por quê? Porque foi enviado à cova dos leões, somente isso. Mas não sabe que o rei, e até era chamado rei de reis, o rei de Assíria também, rei de reis, se não me engano. Um rei cruel, que falava: morre, morre, já era. Morre você, morre você, morre você, morre. E um servo de Deus, no meio da Babilônia, não se rendeu aos ídolos e foi adorado. Então o rei Nabucodonosor, Daniel 2, 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face e adorou Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma oferta e armas suaves. Agora, Daniel tinha algo que nós precisamos ter sempre: confissão de pecados. Confissão nacional de pecados. Vamos ser nação como igreja. Confissão e quebranto de coração é algo que Deus não vai desprezar. E confessar que nossos pecados antepassados. Sabemos que Deus em Cristo nos perdoou, mas nunca esquecer o que éramos antes. As pessoas agora dizem: sou cristão já, agora esqueço tudo e nunca pequei na minha vida. Agora, não, amados. Salmo 51, Davi diz: e meu pecado está sempre diante de mim. Mas por que então eu vou esquecer o que eu fiz no passado? Claro, eu fui perdoado, em Cristo Jesus sou justificado, sou filho de Deus, herdeiro com Cristo, se sofro ainda com Ele, Romanos 8 e 7, filho de Deus, mas ainda agradeço a Deus porque era um lixo, sujo, podre, miserável, maldito, e Deus me recebe. E Deus me recebe, me levanta e quer nos levantar para sermos isso, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amados, Daniel 2, se vê isso, continua a história de Daniel. Daniel 5, se vê que no último versículo já estava se cumprindo a profecia de Jeremias 25. Depois leiam essas passagens, que diz que ia ter um castigo para a Babilônia. E aí se levanta os medos, né, e os persas, e derrotam a Babilônia, 31, e Dario o Medo tomou o reino, tendo cerca de 62 anos de idade, mais ou menos 538, se o primeiro cativeiro foi no 608, 70 anos de cativeiro que foram profetizados em Jeremias 25, se cumpriu 70 anos no 538. E aí começa outra história de Daniel, a sua fidelidade, já não com 15 anos, já com 80 e poucos anos. Fiel ao Senhor, Dario achou por bem colocar sobre o reino, Daniel 6:1, 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro. Era primeiro no reino. Agora ele não fazia manifestação, queimava carro, não. Ele orava. Olha o que diz aqui. E ele era fiel. 4. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa. Porquanto ele era fiel. E não se achou erro ou culpa nele. Então disseram esses homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Quando os ímpios olham para a igreja, falam: esse falso pastor fala palavrões, esse é um ladrão, esse crente não perdoa, amaldiçoa, não tem amor. Essa é a situação quando o mundo nesse tempo, os ímpios, olhavam para Daniel, que olhava a fidelidade de Deus e que ele era fiel concernente à lei de Deus. Então aí fizeram um decreto para todo aquele que orar a outro Deus fosse morto, e Dario assinou esse escrito. Versículo 10. Então quando Daniel soube que o escrito foi assinado,
Ele foi para sua casa e com as janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante Deus como costumava fazer antes, ou seja, estava nem aí. Não importou com morte, com perseguição, com que isto veio contra Tito. Não, ele não ouviu a conspiração. Por isso Isaías, quando ouviu que a Síria chegava para Jerusalém, o Isaías fala assim, que não usa nessa conspiração. Que não usa nessa conspiração, que o Senhor seja teu temor e que o Senhor seja teu medo. Vemos um homem cujo medo e temor estava em Deus, não em Nabucodonosor. Não, até porque ele, imagino, depois de tantos anos e estudos, sabia que Deus tinha levantado Nabucodonosor, não o diabo. Que levantou a Lula, não foi o diabo. Isso pregamos antes de que saíra o presidente. Ainda tem um vídeo do irmão Michel pregando na rua: Deus vai castigar a igreja adúltera e vai pôr Lula. Nós pregamos isso sempre. E toda a igreja diz: não, é Bolsonaro, Bolsonaro. Não é Bolsonaro, não. É aquele que Deus, ainda no capítulo 4 diz, Nabucodonosor mesmo diz: Deus põe reis e tira reis. Na sua confissão, Deus é soberano. Então, se Nabucodonosor, o rei cruel, que matava quem queria, fala: não, Deus põe aquele que ele tira quem ele quer. E esta, infelizmente, amado, essa é a geração da maldade sem entendimento. Então aí diz que orava, né? 11. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e falando, fazendo súplicas perante o seu Deus. Amados, muitas pessoas oram desta maneira: Senhor, muito obrigado por este dia, Senhor, obrigado, dá-me para comer, dá-me para trabalhar, dá-me minha família que esteja bem e tudo, mas não somos capazes de suplicar o favor, nem o perdão dos seus pecados diariamente. Não somos capazes de derramar-se em choro, em pranto, por ter pecado, por um Deus tão maravilhoso. Tudo é para mim. Tira Lula, põe Bolsonaro. Absurdo, ridículo. Agora saiu esse filme Apocalipse nos trópicos. Gente, a pior abominação, orando no Congresso, orando nos deputados, nos senadores, orando, ungindo as coisas para que Bolsonaro seja presidente. Gente, que é isso? Deus não está irado contra isso? Muitas pessoas dizem: vamos orar para alcançar o Brasil inteiro, para que os impíos possam ser salvos. E cadê a igreja corrompida, adúltera, na apostasia? Por que não ora primeiro por ela? Por que não se humilha? Por que os líderes não se juntam? Vamos nos arrepender por todos os pecados, idolatrias, blasfêmias contra Deus. E aí, Deus poderá sarar a terra. Quando Salomão recebeu o reino, isso foi o que falou para Deus: levantou suas mãos, Senhor, se tiver pecado, que nós possamos nos arrepender, que possamos confessar, que possamos, e sara a tua terra, Senhor, sara a tua terra. Mas a terra não vai ser sarada agora, senão por juízo. Assim mesmo entendeu Daniel, e assim mesmo se submeteu Daniel aos juízos de Deus, e sabia que não ia ter paz, amados. Não ia ter paz por 70 anos, ou seja, não iam voltar à terra desejável, não iam voltar onde estava, onde Deus determinou habitar, não iam voltar, não iam poder reconstruir o templo que já estava destruído. Aceitou o castigo. Por isso, no Salmo 51, quando Davi diz para que sejas, não percam Daniel, por isso no Salmo 51, Daniel diz, Davi diz, Salmo 51 diz: contra ti, versículo 4, contra ti, somente contra ti eu pequei, e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado, não o homem, não a mulher, não o pastor, não a igreja, tu, Senhor, ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Ele entendeu isso. Merecemos.
Meus castigos, minhas repreensões que eu recebi do Senhor nesses 25 anos de convertido são justos. Juízos justos. E só tenho que agradecer, Deus. Obrigado. Obrigado por teus juízos. Obrigado porque tu amas o juízo, a justiça. Glória a teu nome. Tu és bom e tua misericórdia dura para sempre. E essa misericórdia envolve, inclui teus juízos para nós. Não, a igreja não quer juízos. A igreja em geral, entre aspas, igreja, adora um Deus que não conhece, adora um Deus que não entende, adora um Deus que não está sendo adorado no espírito e em verdade, senão em falsidade de lábios que confessam seu nome, mas seu coração está longe deles, longe deles. E vem o capítulo 6, 7 profecias, 8 profecias e 9, lembrem, Daniel, já mais ou menos com 85 anos, já vendo o cumprimento dos 70 anos de cativeiro, já tendo aceitado, vamos ler tudo, amado, todo o capítulo 9. E que Deus fale a nós e talvez, vou fazer algumas aclarações, mas é muito claro. Tendo esse contexto, é muito claro. 70 anos se passaram. No primeiro ano de Dario, o filho de Assuero, da semente dos medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Primeiro, entendimento. Esta é uma geração sem entendimento. Sem entendimento. Pelos livros, ou seja, pela palavra de Deus, que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. Ou seja, ele estava orando para uma esperança. Nós temos que orar para uma esperança, para um futuro glorioso, depois do juízo. Não sem juízo. Não o reino de Deus na terra, não essas loucuras teológicas, não. Juízo na casa de Deus. Juízo em nós mesmos. Para nos arrepender cada dia de nossos pecados. Amados, vocês oram assim? Senhor, quebranta-me. Senhor Deus, quebranta-me, Senhor. Julga meus pecados agora, Senhor. Mostra-me para me arrepender cada dia, chorar, derramar minha alma diante de Ti. Mostra-me. Glória a Deus. Glória a Deus, eu vou te mostrar. Aqui, Senhor. Oh, Senhor, mas eu quero ser como Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Daniel 9. Temos que entender, amados, essas desolações de Jerusalém, e diz, e coloquei, outra coisa, este entendimento, amados, se vemos para nós, como se aplica, Mateus 24:15, não deixem, Daniel 9, Mateus 24:15 diz, quando o Senhor estava explicando acerca dos fins dos tempos, ele fala assim, quando, pois, virdes que a abominação de desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, algo que Deus faz conosco, nos dá entendimento e nos quer dar mais entendimento. Tanto em Efésios capítulo 1, tanto em Colossenses capítulo 1, Paulo está orando para que Deus dê luz, e nos dê luz, entendimento e sabedoria espiritual para entender. E nós, amados, temos que orar com quebranto de coração e temos que pedir ainda mais entendimento, porque Deus vai revelar aquele que realmente se humilha, aquele que quer realmente entendimento para honrar seu nome, não para ter ministério grande, não para ser louvado, dinheiro, fama, reputação, etc. Não, é para honrar a Cristo, o que Ele quer fazer na sua terra. Então nós temos que discernir para nos aproximar mais e mais ao entendimento do fim. 3. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplica, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinza, realmente quebrantado. E eu orei ao Senhor meu Deus e fiz minha confissão. Essa é a confissão de Daniel. E disse, ó Senhor, o grande e temível Deus, está invocando seu caráter, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Ou seja, o pacto com aqueles que o amam e os obedientes, não com todos.
nós pecamos. Ou seja, com todos aqueles que se desviam, Deus traz para que eles guardem sua palavra e o amem, obviamente. Esse é o caráter de Deus, como Pai, nos traz de volta com juízos, castigos, porque Ele é fiel, nos ama, para guardar sua palavra. Agora começa a confissão. 5. Nós pecamos, não eles, não aquele. Não, nós pecamos e cometimos iniquidade, e nos portamos impiamente, e nos rebelamos, e até nos afastamos. Vamos ver que a confissão é tremenda, não somente uma vez. Ele continua e continua e continua. Nós. 6. Nem escutamos teus servos os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, e para todo o povo da terra. Amados, temos que ter um coração de confissão. Assim comecei falando, confissão diária. Confissão, não, uma semana, um mês, não, já era. Confissão diária. Porque até que nós morramos ou volte ao Senhor Jesus Cristo, nenhum de nós vai deixar de pecar involuntariamente. E se é voluntário é pior, mas temos que confessar, temos que nos arrepender, temos que chorar diante de Deus. Ou seja, temos que nos entristecer pelo pecado. Às vezes, tipo assim, chorar o dia inteiro, obviamente é um exagero, mas entristecer-nos por nossos pecados, pelo menos. 7. Ó Senhor, a justiça pertence a Ti, porém a nós confusão de faces, como neste dia, para os homens de Judá e para os habitantes de Jerusalém, e para todo Israel, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, em todas as nações, para onde Tu os conduzistes, por causa da transgressão que cometeram contra Ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de face. Alguma vez vocês experimentaram confusão de face? É terrível. Quando você desvia seu coração de Deus, você está orando aí, não consegue nem orar certinho, você não consegue nem meditar, é uma confusão, você lê a Bíblia, é uma confusão, tipo, o que estou fazendo? Antes eu pensava assim, agora penso diferente. É uma confusão de mente e rosto, é terrível. E se alguém está assim agora, que não entende, que antes tinha o poder do Espírito Santo de Deus, antes caminhava em santidade, antes caminhava em justiça, e agora está pecando e não ora nem ainda o que Deus quer que ore, e não entende a palavra de Deus, tem que se arrepender de todo o coração. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de face, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra Ti. 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdias e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra Ele. Está anotado aqui, todas as partes que fala pecado. 10. E não tenhamos obedecido a voz do Senhor nosso Deus para andar nas suas leis, que Ele colocou diante de nós pelos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel, todo Israel, ele não se exclui, transgrediu a tua lei, afastando-se para não obedecerem a tua voz. Portanto, a maldição, a promessa da lei, tem uma promessa de maldição para os desobedientes, mas tem uma promessa de bênção para que se voltam de todo o coração. Por isso a esperança dele aqui é a confissão, para essa esperança de reconciliação com Deus, de restauração pessoal, ou como corpo, como povo de Deus. Diz, está derramada, portanto a maldição está derramada sobre nós, e o juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, porque nós pecamos contra ele. 12. E ele confirmou as suas palavras que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, pois sobre todo o céu não se tem feito como se fez sobre Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Escutem esta passagem clara. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, ou seja, juízo de Deus. Contudo, não fizemos nós nossa oração, ou seja, não confessamos, não nos apartamos para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Qual é a praga? Qual é a maldição mais forte de uma igreja apóstata? Não entender. Você fala e fala e fala, não entende. O homem natural não percebe, não entende as coisas que são de Deus. Terrível, amados. E essa era a condição do povo judeu.
Não entendiam castigo, não entendiam castigo, não entendiam. Mas teve 6 cativeiros. E um pior que o outro. Assim como as pragas prometidas, as maldições prometidas. Lá em Levítico 26, lá em Deuteronômio 27 e 28. O povo obstinado continuava. Vocês veem em Jeremias, aí um espetáculo de obstinação. E a obstinação, diz em 1 Samuel 15, é como idolatria. Desse jeito. Uma pessoa obstinada é como um idólatra, seco. Palpam, tem mãos, não palpam, tem pés, não andam. A obstinação do povo de Deus, como hoje em dia vemos essa falta de entendimento. E um pouco de contexto, amados, dessa falta de entendimento, não deixa em Daniel 9, um pouquinho mais claro, em Oséias 4, vemos que esse é um famoso versículo. O povo perece por falta de conhecimento. Isso está no versículo 6. E a igreja cita, os crentes citam esse versículo como se fosse para o mundo, para os ímpios, que estão em farra, os que estão em funk. Não, eles são, mas eles não sabem que eles são os que se dizem ser de Deus e não têm conhecimento. 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste. Eles rejeitam o conhecimento. Você pode sentar com eles? Não querem. Lá em Goiânia sentávamos com pessoas. Assim que nós começamos a abrir a Bíblia, fugiam, não queremos escutar. Não querem conhecimento. Também diz Deus, eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Terrível. E esse versículo é paralelo, ou vai no mesmo tom, né? Com o versículo 12. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara. Vamos dizer hoje a seus falsos profetas, falsos pastores. E a sua vara lhe responde, porque o espírito da prostituição, lembra que domingo passado falamos aqueles que se fazem amigos do mundo, são inimigos de Deus. O espírito da prostituição, adúlteros e adúlteras, os conduziu ao erro, que fala 1 João 4, erro. O espírito da verdade e o espírito do erro, 1 João capítulo 4. Se prostituíram, apartando-se da sujeição a seu Deus, se sometem a tudo. Doutrinas de homens, como mandamentos, mas não se sujeitam à lei de Deus. O temor de Deus é ensinado por doutrinas de homens, diz Isaías 29. Esse é todo o seu temor. Seu temor é obedecer coisas de homens. Não tem temor de Deus. Versículo 14 ou 15. Embora tu, ó Israel, te prostituas, contudo não se faça culpado Judá. Não venhas a Gilgal. Não, desculpa. 14. E eu punirei vossas filhas quando cometerem a prostituição, nem vossas esposas quando cometerem adultério, porque elas mesmas se desviam com prostitutas e sacrificam com meretrizes. Portanto, o povo que não tem entendimento cairá. E esse é o mesmo, amados, povo de Jeremias 4, no tempo que foi levado Daniel. Jeremias 4, por isso é tanto ênfase no entendimento. Por isso Daniel precisava entendimento. Precisava e entendeu, segundo Daniel 9:13, que o povo não recebeu entendimento para entender a verdade, porque não confessaram seus pecados, não se humilharam diante de Deus, não disseram, nós pecamos, perdoa-nos, dá-nos entendimento. Jeremias 4:22, pois meu povo é tolo. Tem palavras fortes, né? Muitas palavras fortes. Eles não me conhecem, eles são filhos insensatos e nenhum entendimento eles têm. Eles são sábios para fazer o mal, porém para fazer o bem eles não têm conhecimento. E amados, aí nos leva a um exemplo de adorador. Salmos 32. Um homem que entendeu quão importante é o entendimento. Um homem que entendeu, e eu acredito que com a palavra de Deus e o Espírito de Deus está ligado, né?
Um homem de Deus com outro homem de Deus, com outro profeta, com outro apóstolo. O Espírito de Deus escreve, inspira os homens para escreverem. Não seria raro, obviamente, não sei se ele lembrou de Davi, mas não seria raro que ele tenha lembrado desse salmo, que é um salmo de arrependimento de Davi, junto com o Salmo 51. Salmo de Davi, Masquil: abençoado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade, em cujo espírito não há malícia. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todos os dias. E essa característica, amados, de todo pecador, ou de todo cristão que se desviou, quando não confessa a Deus, cala, mantive o silêncio, e começa a ser envenenado por mais e mais pecado, e você sente todo o peso do pecado e de Deus, pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. O juízo de Deus, meu orvalho é transformado em seca de verão. Selá. 5. Eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vocês vão ver como nos profetas, Jeremias e alguns outros profetas, Deus fala: reconhece, somente reconhece teu pecado. E vai ligado reconhecer com confessar e com perdão. Reconhecer, ou seja, reconhecer já é se humilhar. Confessar é confessar e abandonar. E o perdão de Deus veio. E bem-aventurado, feliz o homem que feliz o homem que perdoa. Agora tenho entendimento, agora entendo que a maioria não entende. Como? Eu sou melhor? Não, eu sou um lixo. Mas Deus me deu entendimento, porque Ele promete que por meio do arrependimento Ele vai me dar entendimento. Por isto, 6, todos os que são piedosos orarão a ti, no tempo em que tu podes ser encontrado. Certamente nas enchentes de grandes águas eles não chegarão até ele. 7, tu és meu esconderijo, tu me preservarás da dificuldade, tu me cercarás com canções de libertação. Selá. E agora Davi, alguns dizem que é Deus, poderia ser Deus, porque às vezes os versículos se ligam um ao outro com palavras de Deus e com palavras de Davi. Mas diz aqui: eu te instruirei e te ensinarei. Nas outras versões diz: eu te farei entender, literalmente. Na versão em espanhol diz: eu te farei entender. No caminho em que irás, eu te guiarei com meu olho. Se for Deus, verdadeiramente falando, isso é o que Ele faz conosco. Mas se for Davi, também. Porque no Salmo 51 diz, então, quando se arrepende, diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então não seria raro que seja Davi, mas também pode ser Deus. Mas do mesmo jeito, qual é o propósito? Ensinar, a fazer entender que nosso entendimento espiritual cresça para não pecar contra Deus e para fazer a vontade de Deus. E 9, isso é pesado, mas justamente em Jeremias 4, 22 que limos, quando diz: esse povo é tolo. Oh, que forte! É povo, é tolo. Como é tolo? Sim, em Provérbios, quando você lê tolo, é para um incrédulo, para um perdido. Você vê sábio e tolo, sábio e tolo. Mateus 25, as virgens sábias e as virgens tolas. As tolas perderam, as sábias se arrependeram e seguiram ao Senhor, tinham azeite. Aqui diz: não sejais. Amado, isso é uma palavra forte. Imagina chegar a pregar na igreja falsa e você começar por este versículo e começar a pregar e falar para o pastor, entre aspas, pastor: não seja tolo, não sejas como o cavalo ou como a mula. Chocante, amados, como a mula, sem que não tenha entendimento, cuja boca precisa ser contida com freio e rédea para que não cheguem perto de ti. Vem o comportamento de Malafaia, é uma mula, literalmente, é um cavalo. E milhões de pessoas que se dizem ser cristãs, que por causa delas é blasfemado o nome do meu Deus. Por isso disse no domingo passado: aquele que é amigo de Deus é meu amigo.
aquele que é inimigo da cruz, ou seja, se porta como cristão e difama e deturpa o evangelho e blasfema o nome de Cristo, como esse é meu inimigo. Mas o que eu faço com meu inimigo? Oro por ele, prego para ele, para que se arrependa, não deixo de maneira nenhuma que ele continue seu pecado, que ele saiba que está em inimizade contra Deus. Isto é pesado, mas isto marca pessoas tolas, nécias, como mulas e cavalos. Gente, isto é igual do que diz 1 Coríntios 2,14. Vamos a essa passagem, vamos sair daqui. Vamos terminar com somente o versículo 10. Haverá muita tristeza para o perverso, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Estai alegres no Senhor e regozijai vós justos e gritai de alegria, todos vós que são retos de coração. Se vamos, amados, não percam Daniel 9, como falei. Daniel 9 continua aí. Mas se vamos às passagens que falei antes, 1 Coríntios 2,14. Só vou ler rapidinho. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras. Nem pode conhecê-las ou entendê-las, né? Que é uma tradução que mais se ajusta, ou algumas versões têm, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Essa é a glória para todo cristão, mente de Cristo. Como se deturpa a mente de Cristo? Como se desvia da mente de Cristo quando não confessamos nossos pecados? Quando mantemos o pecado como assim, não, tá bom, Deus me salvou, já era, eu sou um impaciente, não tenho mansidão, então está tranquilo. Não, me arrependo, choro, peço perdão, não posso continuar assim, Senhor, me ajuda, me dá vitória sobre esse pecado. Se Cristo morreu pelos meus pecados, eu vou dar. Vamos dar licença para o pecado em mim? De maneira nenhuma. E diz, outro versículo que eu falei para vocês, Tiago 3,15. Tiago 3,15 é a mesma palavra no grego que fala aí, homem natural, diz, Tiago 3,15, do 14, né, quando diz: mas se tendes uma marca inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Ou seja, pessoas que vivem amarguradas, invejando, contendendo, falando mal, etc. Olha o que diz deles, com a mesma palavra no grego. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrenal, sensual. Essa palavra é traduzida no espanhol como animal. E em outra versão, em português, se não me engano, também é traduzida como animal. Ou seja, essa sabedoria tola, oca, natural do 1 Coríntios 2,14 é igual a de Salmos 32, versículo 9, que chama de mula, de cavalo. Gente, uma mula é uma mula. Todo mundo sabe que uma mula não entende nada. E assim Deus chama aqueles do seu povo que não tem entendimento. Estão todos os profetas. Acabamos de ler Oséias, Jeremias, etc. Chocante. E em Judas, antes de Apocalipse, Judas 19, e nós sabemos que aqueles que estão em pecado, terceiro João, Judas 1,19, fala: sendo estes os que se separam a si mesmos, os sensuais, que não têm o Espírito, os sensuais, ou os animais, que não têm o Espírito, ou seja, que não têm o Espírito. O que está falando Deus? Essas pessoas que agem continuamente sem entendimento, sem temor, sem confessar seus pecados, não têm o Espírito de Deus. É simples. Mas o que fazemos? Que vão para o inferno? Não. Que Deus nos ajude. Vamos voltar a Daniel 9. Amados, ele não confessava somente por ele. Ele confessava por toda a igreja. Amados, todos os homens de Deus velavam, oravam, choravam,
eles intercediam entre os vivos e os mortos, como Arão, o sumo sacerdote, como Moisés, Arão e todos os homens de Deus, que choravam, suplicavam, pregavam, eram dispostos até a morrer por aqueles que não se queriam arrepender, como Jeremias, e choravam, mas amavam a casa de Deus, amavam a igreja. Como Mardoqueu estava no meio de um império que não era favorável aos judeus, mas Deus levanta Esther e a Mardoqueu. Mardoqueu, ao final, capítulo 10 de Esther, diz que ele não me lembro exatamente, mas ele favoreceu, ajudou muito aos judeus. Mardoqueu, com tudo que ele fez, disposto a morrer por Deus e pelo povo de Deus, como Esther. Mardoqueu, quando Esther estava recuando, falou: não, você não recua, porque se não vem ajuda para ti, Deus levantará outra ajuda e você e tua casa perecerão. Algo assim. E Esther falou, não recuou, ela foi. Entendeu? Esse é o coração dos filhos de Deus para com o povo de Deus. Sabemos que a igreja está apostatada, mas não sabemos quem é convertido, quem é eleito, quem está perdido. Entre eles tem muitos que são convertidos, estão enganados, não têm entendimento, mas estão enganados. Mas tem que ter este coração. Versículo 14, Daniel 9:14. Portanto, ao falar dos juízos, portanto o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em todas as obras que faz, pois nós não obedecemos a sua voz. E agora, ó Senhor nosso Deus, que tiraste teu povo da terra do Egito, com mão poderosa e trouxeste renome para ti, como neste dia, nós pecamos, nós nos portamos impiamente. Ó Senhor, conforme toda a tua justiça, suplico-te, desvia a tua ira e a tua ruína, viu? Senhor, desvia a tua ira, faz converter essa igreja, Senhor, por favor. Suplico-te, desvia a tua ira e a tua fúria da tua cidade de Jerusalém, teu santo monte, porque por nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e teu povo tornaram-se uma desonra para todos os que estavam ao nosso redor. Lembrem, aqui já tinham acontecido os juízos. A igreja vai ter que passar por juízo. A igreja vai ter que ser julgada. Não tem outra maneira. Do jeito que está, não tem outra maneira. Deus vai julgar a igreja. Grande tribulação, anticristo, etc. 17. Agora, portanto, nosso Deus, ouve a oração de teu servo e suas súplicas, e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado por causa do Senhor. Quando fala de Jerusalém, santuário no Antigo Testamento, vocês entendem que está falando para hoje do Israel de Deus, da igreja de Deus, da igreja de hoje, né? Diz 18: oh meu Deus, inclina teus ouvidos e ouve, abre teus olhos e observa nossas desolações e a cidade que é chamada pelo teu nome, pois nós não apresentamos nossas súplicas perante a ti por nossas justiças, mas por tuas grandes misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, escuta e faz, não retardes por causa de ti mesmo, ó meu Deus, pois a tua cidade e teu povo são chamados pelo teu nome. E quando eu estava falando e orando e confessando meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e apresentando minha súplica perante o Senhor meu Deus, pelo santo monte de Deus, ou seja, pela igreja desse tempo. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, o mesmo que apareceu para José e para Maria, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oração da tarde, e ele informou-me e falou comigo, e disse, olha como fala para ele: ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento, amados, entendimento. Orou, suplicou, derramou sua alma, e Deus envia Gabriel: eu vou te dar entendimento. Vocês acham que Deus não vai dar entendimento para nós? Se nós não suplicamos, nos humilhamos, deixamos todas as nossas abominações, confessamos, nos acertamos com Deus em toda a fidelidade, no qual nós temos entendimento, e buscamos esse entendimento de Deus, Deus vai dar entendimento, porque Ele prometeu a todos aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9, é uma profecia para nós, que o olho não viu, que o ouvido não viu, nem subiu ao coração do homem, que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. E o versículo 10 diz: Deus revelou por meio do seu Espírito. 23, no início das tuas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. Amados,
condição para você confessar com confiança, para você crer no perdão de Deus com confiança, para crer que Ele vai te dar entendimento com confiança, e saber que você é grandemente amado. E como sabemos, Cristo morreu ainda quando éramos pecadores. E como sabemos, porque Ele nos amou primeiro, porque com amor eterno nos amou e estendeu sua misericórdia para nós. E se nós sabemos que Ele nos ama, nós vamos ao trono da graça para alcançar misericórdia e receber graça para o tempo de socorro. E com confiança vamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote, para que Ele nos perdoe com confiança, amados. Aquela bobagem de, não sei se vai me perdoar. Não, Cristo já fez a obra, Ele derramou seu sangue. Isso é ser mula, literalmente. Isso não tem entendimento. Gente, Cristo é anunciado no mundo inteiro, Ele padeceu, morreu, sofreu, e você não quer que Ele vai te perdoar? E você não quer que Ele te ama? E como você quer que Ele me ama? Ele morreu por você. Ele morreu, sofreu, Ele padeceu, foi flagelado, se arrancaram sua pele, tudo, para você ser perdoado. Para de ser sem entendimento. Não vai falar para ser mula, obviamente. Não pode. Mas para, não tem entendimento. Tem que receber, amados. E Deus, somente para terminar com esta passagem, depois desta oração, depois desta oração segundo as Escrituras, a maioria das pessoas ora em contra das Escrituras, não vai dar certo. Mas se você ora segundo a palavra de Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Deus vai cumprir suas promessas. Em poucas palavras, Daniel estava orando por uma promessa de Deus, que já tinha falado. Vai dar restauração, vai voltar seu povo, vai trazer uma grande salvação para eles, mas tinha que confessar, pronto. Tinha que confessar, tinha que se arrepender, tinha que se humilhar. E Deus ia trazer, até levantou Ciro, seu pastor, Isaías 45, versículo 1. Deus levanta um para julgar e outro para ser um pastor, para fazer voltar a Israel, os judeus, para Jerusalém, por mão de Zorobabel. Gente, a profecia deve ser criada, deve ser pregada, deve ser anunciada, deve ser confiada. Temos que confiar nas profecias de Deus, e orar segundo isso, e clamar segundo isso, e agir segundo isso, e batalhar segundo isso, a sua profecia. Não podemos estar com esse medo infernal que nos consome, e as conspirações de aqui para lá, daqui para lá. Não! O Senhor governa sobre Satanás, o Senhor governa sobre o anticristo, sobre tudo que vai trazer, sobre Babilônia, sobre tudo. Ele governa, e Ele espera a confissão sincera de nós. E esta profecia, não vou ler isso porque é tema de outra mensagem talvez, do versículo 74 ao 27 traz a profecia, segundo todos os comentaristas bíblicos, a profecia mais exata da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua morte e dos últimos tempos. A profecia mais exata pelo dia. Tanto assim que os judeus falaram, não, Daniel foi escrito depois de Cristo. Não. Daniel foi escrito lá onde foi escrito. Por esse mesmo que confiou em Deus e não se contaminou com Babilônia, foi fiel na lei de Deus. E não tem como negar. Isto é uma prova exata para os judeus incrédulos de hoje, que o seu Messias já veio e mataram o seu Messias. Vou ler somente. Diz aqui, 26, e após 62 semanas o Messias será cortado. Pronto, seu Messias foi cortado, foi morto. E depois, um tema de mais estudo, não posso ir aqui, mas é glorioso saber que esta profecia tão exata, foi gerada por alguém que era muito amado por Deus, que cria no amor de Deus, cria na fidelidade de Deus, cria no poder de Deus, entendeu o juízo de Deus, se someteu ao juízo de Deus, não reclamou, sino que esteve de acordo com os juízos e os castigos e a profecia dos 70 anos de Jeremias, e agora está esperando restauração, agora está esperando glória para seu povo, pelo qual ele chorava, intercedia. Lembram, ele orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas, olhando para Jerusalém.
E amados, só para acabar, em Lucas 14, vemos uma glória tremenda. Lucas 24, que digo, que anima a todos nós a continuar nesse entendimento. Sabemos, não posso ler agora, está correndo muito tempo, mas Daniel 12:10, como falei nos últimos dias, Deus vai dar entendimento àqueles justos. Quem é justo? Aquele que é justificado em Cristo Jesus, aquele que confessa seus pecados todos os dias, aquele que abomina seus pecados e dá honra e glória a Jesus Cristo, que sangrou, morreu e ressuscitou por nós, e confia nessa obra para perseverar até o fim, não em tuas próprias obras. E diz que os ímpios não entenderão. Sim, vai soar, tem um som ruim, mas as mulas não entenderão. Todos nós, amados, quando estamos em pecado sem confessar, poderia ser nós confessar, comparar com mulas. Mulas? Sai ao campo. No Itacoari, quando morávamos, passam mulas, né? Como são as mulas? Não tem entendimento. Ou seja, menos entendimento, obviamente. Mula é uma mula obstinada que não vai fazer o que você vai pedir. E amados, aqui em Lucas 24 se vê que o Senhor Jesus Cristo ressuscita, vai para o caminho de Emaús, se encontra com os discípulos, começa a falar com eles e fala assim, quando eles não entendiam, fala no versículo 25, Lucas 24, 25. Então ele lhes disse: ó tolos e taros de coração, para creres em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. O Verbo encarnado, que todas as profecias, desde a lei, de Gênesis 3,15, que era o prototipo do Evangelho, todas as escrituras apontavam para o Cristo, que estava falando com ele, que tinha morrido, tinha ressuscitado, e eles não entendiam. Que obstinação, gente. Mas Deus teve misericórdia, como teve misericórdia com nós, como devemos ter misericórdia e orar por aqueles que não entendem ainda. E continuou, versículo 31 diz: e seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e eles desapareceram e ele desapareceu diante deles. 32, e eles disseram um para outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as escrituras? Jesus Cristo falava e o coração deles se enchia. E diz, depois ele vai para Jerusalém, e esses homens anunciam a verdadeira ressurreição do Senhor Jesus Cristo para os discípulos que estavam em Jerusalém. E no 41 diz, no 40 já depois de que Jesus entrou, né, e mostrou que era ele, no versículo 39 diz: olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés, e eles ainda não crendo, por causa da alegria e de admiração, disse-lhes: tendes aqui algo de comer? E dá de comer. No versículo 44 diz: e ele disse-lhes: estas são as palavras que eu os falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento, para que eles pudessem compreender as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois testemunhas destas coisas. E aí havia eles. Amados, a Escritura nos aponta a Jesus. A Escritura está cheia de profecia que nos aponta a Jesus aos fins dos tempos, nos quais já chegaram para nós. Então, que nós temos que fazer como amigos, vamos dizer, do rei, como falamos na semana passada? E os amigos do rei na grande tribulação. Daniel e seus amigos eram amigos de Deus na tribulação desse tempo, como foi anunciada no profeta, a tribulação de Jacó. Agora, essa grande tribulação no mundo inteiro, o que temos que fazer? Ser homens e mulheres de quebranto,
Homens e mulheres que amam, se quebrantam, choram pelos seus próprios pecados, se derramam diante de Deus, oram por Jerusalém, pela igreja em geral, e não deixam de anunciar o testemunho de Jesus. E é de Jesus, é a potestade, o poder de Jesus abrir o entendimento. Nós não podemos abrir o entendimento a ninguém. Basicamente somos mulas que fomos convertidos em ovelhas. E uma mula, ainda que é ovelha de Jesus, não tem o poder em si mesmo. O poder é a palavra de Deus no Evangelho. E Ele, o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, vai abrir o entendimento. Esperemos, confiemos e confessemos. Não deixemos de confessar, porque assim, só assim, vamos poder ser usados por Deus. Características dos últimos dias, Daniel 11, 30, só para acabar. Desculpem esse último versículo, Daniel 11, 30 Esta é uma profecia, Daniel 11, 31, já aconteceu no passado com Antíoco Epífanes, que era um rei perverso, que era um antitipo, um tipo de anticristo no tempo, mas agora nos conduz a que nós vamos experimentar quando chega o anticristo. Diz, versículo 31, e braços se colocarão a seu lado e eles contaminarão o santuário da força, removerão o sacrifício diário e eles estabelecerão a abominação desoladora, que vai acontecer também nos últimos dias, o qual o Senhor Jesus Cristo está falando em Mateus 24, 15, 32, e aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ele corromperá por meio de adulações, mas o povo que conhece a seu Deus, viu? O povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Esse é o poder do Evangelho através de todos nós. Mas, e aqueles que têm entendimento entre o povo, instruirão a muitos. O mesmo que aconteceu com Davi. Então, ele ia dar instrução. Deus dá instrução para nós. Salmo 51, então ensinarei aos transgressores dos caminhos, e os pecadores se converterão a ti. E aqueles que têm entendimento entre o povo instruirão a muitos. Contudo, cairão pela espada e pela chama e pelo cativeiro, pelo despojo por muitos dias. Então, quando caírem, eles terão uma pequena ajuda, porém muitos se juntarão a eles por meio de adulações. E alguns, do que têm entendimento, cairão para prová-los e para purificar e torná-los brancos até o tempo do fim. Porque este também é para tempo terminado. Então, está anunciando que todos aqueles que conhecem a Deus verdadeiramente, que entendem espiritualmente, vão instruir a muitos a justiça. Final 12:10, muitos serão purificados, tempo do fim, e embranquecidos, e provados, como diz aqui, não, provados, alguns de nós talvez morreremos, glória a Deus, como Paulo, como os apóstolos, não é raro, não é estranho, mas o perverso fará perversidades, e nenhum dos perversos entenderá. Pronto. Porém os sábios entenderão. Os sábios não em nós, senão na sabedoria que é Cristo em nós. Amém, amados? E que Deus nos humilhe, amados. Não há melhor coisa para nossas almas, vidas e para a segurança ou a seguridade, né? A seguridade eterna de nossas almas, que um coração quebrantado, humilhado, que confessa seus pecados dia a dia, que não passa batido, ou que não passa pano aos seus próprios pecados, que ainda com todas as nossas perfeições temos o coração de Deus, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas você vê a lista de pecados nos Salmos, uma lista grande, grande. Mas esse homem, sim, esse homem confessava, se arrependia, chorava, derramava sua alma. Daniel possivelmente aprendeu dele, eu também fazia o mesmo. Josias também fez o mesmo. Esdras também confessou os seus pecados. Neemias também confessou os seus pecados. Choraram, se quebrantaram diante de Deus. Todos nós. Esse é a urgência para nós nesses últimos dias. Daniel estava saindo de um tempo de tribulação. Ele não perdeu o que recebeu do quebranto. Seguia orando, seguia suplicando, seguia chorando, seguia. 85 anos, continuava.
nós até o Senhor voltar, ou nós recolher antes, morrer, não devemos ser homens indiferentes. Primeiro, diante de nossos próprios pecados, nem os pecados de nossos irmãos da igreja no Brasil, não devemos ser indiferentes. Porque se esses homens de Deus que mencionei, tem muitos para mencionar, Paulo, etc., os mesmos Senhor Jesus Cristo choravam pelos pecados de Jerusalém, quanto mais nós nos contristamos, choramos, intercedemos por aqueles que estão desviados de Deus e que possivelmente Deus possa resgatar e dar entendimento para entender a verdade de Deus. Amém? Vamos orar, amados. Senhor, nós te agradecemos, Pai, não porque, Senhor, nos deste tudo, necessariamente, Senhor, nos deste alegria, nos deste paz, nos deste vida eterna. Sim, também te agradecemos por tudo isso. Tudo, Senhor, vem de Ti, para a Tua glória e honra, mas te agradecemos, Senhor, por nos dar entendimento e por nos ajudar, Senhor, a compreender, Senhor, que sem entendimento pereceremos, Senhor. Faz-nos entender, Senhor, também nossos próprios pecados, Senhor, como diz Davi no Salmo 19. Mostra-nos, Senhor, mostra-nos para nos arrependermos, para não pecar contra Ti e para ensinar os outros também Teus caminhos, e os pecadores se convertam a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e que sejas honrado em nossas vidas, que sejas honrado por nossas famílias, que tire, Senhor, essa condição de mulas, de cavalos, de muitos familiares pelos quais choramos, Senhor, choramos, Tu sabes, Tu conheces nossas orações, choramos, Senhor, por esse estado de animalístico, Senhor, de não entender, não compreender por sua própria dureza de coração, por não querer confessar, por não querer se arrepender, por não querer suplicar Teu perdão, Senhor, por não crer no Teu amor, por não crer na cruz, por não crer no sangue, no sacrifício de Cristo. Oh, Senhor, tira esse coração, Senhor, tão duro, tão animal, Senhor. Que todos, Senhor, possamos ver irmãos, amigos, vizinhos, pessoas que conhecemos, confessando, se arrependendo. Sejamos uma geração de que confessa, Senhor, que confessa que Tu és Deus, Tu és o Rei, e Cristo é nosso Salvador, nosso único Salvador. Mas principalmente também que confessemos e reconheçamos nossos pecados com tristeza de coração, Senhor. Guia-nos, Senhor, dá-nos um coração como de Daniel, que o Senhor viu as desolações de Jerusalém, mas com esperança viu a glória da restauração, Senhor, e confiou e creu na profecia. Obrigado, ajuda-nos a crer na profecia, que depois de todo isto que acontecer, vamos ver Tua glória eterna, Senhor, a cidade de Jerusalém descendo do céu. Vamos ver, Senhor, o céu e a terra, Senhor, o céu, nova terra. Vamos ver, Senhor, a Ti, Senhor, eternamente. Oh Deus, já não vai ter necessidade de templo, nem de sol, porque Tua glória vai iluminar a terra, Senhor. Obrigado, ajuda-nos a sermos sinceros e honestos diante de Ti e diante dos outros também. Obrigado por tudo, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Tu, Senhor, falando conosco. Amém, Senhor. Amém.